designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Versículo 22. Em nome de Jesus. Lembrando que nós estamos com a programação na televisão, de segunda a sexta, por enquanto, às 11 horas da noite, você pode estar assistindo, ou pedir, enviar para algumas pessoas estar acompanhando a programação, para você estar alimentando e recebendo a palavra da verdade na sua casa, no seu lar, em nome de Jesus. Mateus 14, 22, acompanha comigo. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida da multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali sozinho. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou, disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Vou repetir o último. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Ora comigo, diga assim comigo: Senhor meu Deus, estou na tua casa, casa de oração, casa de palavra, terra do pão. O Senhor tem me alimentado, o Senhor tem usado homens e mulheres para falar ao meu coração as minhas necessidades, revelando o segredo do meu coração, me animando, me fortalecendo. E é por isso que eu tenho vindo aqui, que eu tenho voltado, porque o Senhor tem liberado o pão do céu. Hoje eu estou aqui, vim para te adorar, vim para orar, e como humano e necessitado, eu preciso receber de ti a palavra de alento, de cura, de direção, de propósito, para cumprir a minha missão, o meu destino, o que o Senhor tem para mim antes da fundação do mundo. Por isso eu digo, em nome de Jesus, todo mal, toda seta do engano, toda distração, eu cancelo agora, em nome de Jesus. Deus está aqui, o Espírito do Senhor está neste lugar, e vai falar comigo, vai abrir meu entendimento, vai abrir minha visão. Eu vou ver a direção e vou caminhar para que a glória do Pai seja manifestada em nome de Jesus. Graças a Deus e aleluia.
Queridos e amados, preste atenção nesta noite. Nós vamos falar de um trecho que você conhece, mas Deus sempre tem nos revelado algumas questões a mais e tem voltado com algumas mensagens, porque nós precisamos ouvi-la novamente. Domingo passado o Senhor trabalhou um pouco aqui no âmbito sobrenatural, sobre toda a ministração do culto, mas eu falo da minha vida, principalmente sobre o clamor da mulher cananeia. Quem estava aqui domingo passado? Ok, você que não estava, você pode estar acompanhando no YouTube, ok? Acessa lá no YouTube, no canal da igreja, Pastor Mestre Apolo. Você vai pesquisar sobre o dia. Eu acho que está escrito lá Mateus 15, que foi o trecho. Você pode estar acompanhando em nome do Senhor Jesus. E eu fiquei com essa mensagem a semana, sendo renovado com essa palavra, sobre o clamor desta mulher, sobre a determinação desta mulher, até porque eu vim totalmente para falar de Ana domingo passado, e um pouco de Sara também. Passei o domingo passado inteiro trabalhando na minha mente sobre Ana e sobre Sara, queria trabalhar sobre elas. E aqui, quando foi dada a oportunidade, o vento, até eu desliguei o ventilador, não sei se eu trabalhei ou atrapalhar de Deus, mas o vento passou na página, caiu Mateus 15, minha mente abriu aqui no trecho, eu falei sobre a mulher cananeia, e Deus tocou os nossos corações, amém, irmãos? Sobre a persistência e sobre o clamor, mesmo tendo uma grande dificuldade em casa. Ainda que tinha uma mulher endemoniada, ainda que tinha uma filha endemoniada, ela era capaz de procurar adorar a Deus e clamar a Ele, apesar dos problemas e das dificuldades. Aquilo foi algo de Deus. E hoje eu quero tentar dar uma continuidade, porque ainda estou com esse sentimento que Deus está ajudando você, está ajudando a igreja a passar por algumas tempestades da vida. Deus, Ele está tendo o trabalho dele. O Senhor Jesus disse que o Pai trabalha até agora, presta atenção. E Deus está trabalhando pelo Espírito na sua vida, dando você direção para você enfrentar tempestades. É certo que Deus, em momentos da vida, Ele dá uma ordem e você toca no mar e o mar abre. É certo isso é real. Em outros momentos, por um determinado tempo, você pode até andar sobre o mar, sobre as águas, como o apóstolo Pedro fez aqui por um tempo, enquanto a fé estiver sendo o seu alvo, o seu sustento, enquanto Jesus for o seu foco. Mas em alguns momentos também, como Pedro, antes de andar sobre as águas, o Senhor estava testando e dando ele a oportunidade de enfrentar tempestades. O Senhor estava preparando ele para enfrentar tormentas, para enfrentar momentos difíceis, para continuar sendo filho de Deus, adorador, e buscando ao Senhor Jesus, mesmo quando as coisas não estiverem tudo encaixada no seu normal e na sua normalidade, no seu desejo, conforme que é o seu coração. Esse é um dos maiores níveis que uma pessoa pode chegar, é servir a Deus, amar a Deus, buscar ao Senhor, continuar sendo fiel ao Senhor quando tem tempestade na vida. Até porque, irmão, se você quiser ver Deus trabalhar, é só você entrar em situações com problemas, que é aí que Deus trabalha. Se você quer ter experiências com o Senhor, não que você vai entrar em situações que você está fazendo brincadeira e está abusando, não é isso. Mas você não vai ver milagre, não vai ver reação do sobrenatural se você não entra em batalha. Você nunca vai ver Jesus andando sobre o mar se você não está passando tempestade sozinho no barco de madrugada e não encontra recurso. Então, se você necessita, deseja, quer ver uma mão sobrenatural de Deus na sua vida, prepare para você passar problemas. Prepare o seu coração, o seu físico, a tua alma, o teu espírito, alimenta da palavra, da oração, porque o Senhor vai enviar tempestades e dificuldades. É no meio de angústias e de dor que você percebe uma presença mais real, um calor mais intenso. É no meio de tempestade que vem alguém de branco andando por cima, quebrando a barreira da física e da natureza, e indo até aqueles o qual o Senhor deu a ordem, dizendo: vai para o outro lado. Você vai ter até uma leve experiência com Deus em momentos normais da vida, mesa farta, família toda abençoada, condições, mas quer ter experiência como esses irmãos que vieram aqui, que ouviram a palavra pela boca do pastor Walter, dirigida por Deus, tiveram fé e vieram.
Se vieram porque estão em tormentas, estão em necessidades financeiras, vieram correndo. É nessa necessidade financeira faz você ser ativado na fé. Vim correndo, pegar um envelope, dirigir uma oração de meio-dia, meia-noite, e a resposta e o sobrenatural vem. Amém, queridos? Aqui nós estamos diante de uma realidade, Mateus capítulo 15, 14, onde Jesus dá uma ordem aos discípulos. Jesus terminou de fazer uma grande multiplicação de pães, terminou de dar um sermão maravilhoso, e falou com os discípulos: pega o barco e atravessa, vai para outra margem. Jesus tinha dado a ordem, vai para outra margem. Se Jesus deu a ordem dizendo vai para outra margem, a palavra do Senhor não cai por terra. Se ele disse vai, passa. Aquele que disse vai, que liberou a palavra de autoridade dizendo você vai, você pode, é o que eu tenho para você. O que ele falou vai ser cumprido, porque ele não pode falhar. Ok, irmãos? Jesus disse vai, atravessa, passa. Jesus tinha dado a ordem. Nós temos o costume de esquecer quem é aquele que liberou a palavra de autoridade sobre a nossa vida. Nós temos costumes de esquecer quem é aquele que disse você pode, eu te chamei para isso, eu te escolhi para isso. E nós temos costumes de esquecer isso logo quando vem a tempestade, porque os discípulos obedeceram no início. Obedecer no início nunca é sobrenatural. É normal de qualquer ser humano começar uma grande obra. É normal todo mundo começar. Jesus disse vai, atravessa, eu vou ficar para orar. Eles não quiseram muito ir. A Bíblia fala que o Senhor ordenou, compeliu, deu uma força: eu quero que vocês vão. Eles entraram no barco e eles foram. Jesus ficou orando. E a Bíblia fala que já de madrugada veio um vento contrário. Seja por algo da natureza normal que acontecia ali, ou seja pelo espírito de Satanás, demoníaco, que usou o poder da natureza. Alguns dizem que foi algo natural, porque aquilo acontecia no meio do mar. Outros dizem que quando o Senhor repreende, ele repreende o espírito maligno. Seja o que for, pela uma questão normal da própria existência, onde tem dificuldade de existir. Para nascer já é uma dificuldade, para manter é uma dificuldade. É calor demais você sofre, é frio demais você sofre. Então seja por algo natural da vida, da necessidade, da circunstância, ou seja por algo demoníaco, uma coisa é certa: havia um vento contrário que lutava para impedir que eles não cumprissem a ordem de Jesus, dizendo atravessa o mar. Houve uma força contrária, houve um vento contrário, houve uma dificuldade. E o que eles fizeram? O que é natural de fazer. Eles lutaram com o que tinha. A Bíblia fala que eles ficaram cansados de remar, de tirar água, ficaram exaustos. 12 homens cansados, pelo menos 6 ali tinha muita experiência no mar. Eles fizeram de tudo, tocaram nas velas, tiraram água, fortaleceram nos remos, nada adiantaram. Era algo contrário, sendo natural ou sendo espiritual, mas estava além da força deles. Agora eu quero que você pense comigo: estava além da força e da capacidade deles, e eles estavam obedecendo uma ordem de Jesus. É isso que eu acho muito interessante nesse texto. Eles estavam enfrentando uma dificuldade, além da força, além da experiência e do recurso, obedecendo a palavra de Deus. Em obediência à palavra de Deus, encontramos dificuldades e resistências que nós, com toda a nossa força, nós não conseguimos transportar. Em obediência, não é em pecado. Em obediência à palavra de Deus, caminhando na palavra, um vento contrário ou um poder inimigo é normal em qualquer existência. O Senhor mandou eles no meio do mar para aquela hora, sabendo o que ia acontecer. Eles esqueceram quem é que tinha dado a ordem. Eles esqueceram qual que era o destino deles, chegar do outro lado. E eles concentraram numa coisa: nós vamos morrer aqui, não vamos concluir o propósito, não dá para atravessar.
eram homens treinados com Jesus, andava com Jesus e tinha ouvido palavras grandiosas a respeito de Jesus. Mas era homem sujeito como nós, nas mesmas tentações e nas mesmas fraquezas. Mateus capítulo 14. A Bíblia fala que Jesus estava orando quando aconteceu essa tempestade. Não vou perguntar quem aqui tem um período de oração diário ou tem um costume de orar algumas vezes por semana. Mas você pode perceber uma coisa: orar e buscar o reino de Deus. Enquanto você está aqui orando e buscando o reino de Deus, do outro lado, com pessoas que são familiares, parentes ou no ministério, vai sempre vir uma tempestade. Enquanto Jesus orava, uma tempestade se manifestava. Enquanto Jesus buscava, um espírito maligno ou algo da vida tentava impedir a palavra do próprio Senhor. Buscar a Deus é ter a convicção que um espírito contrário vai lutar para impedir o propósito do Senhor na sua vida. Você tem que ter ciência dessa realidade. Jesus orava e deu a ordem, mas uma tempestade surgiu enquanto ele orava. Vida espiritual com Deus requer esse entendimento das coisas, porque entender essas coisas vai nos ajudar a aprender com os apóstolos, a concentrar na palavra da ordem de Jesus para atravessar e cumprir o destino, do que parar no meio do caminho e olhar a tempestade e a força que já está indo e a própria fraqueza. A Bíblia diz no capítulo 14, Jesus orava, mas no meio do mar houve uma tempestade e as ondas se cresceram. Eles entraram em estado de desespero e ficaram assustados por causa da onda e com medo da morte. Mas eu disse para vocês que aquele que deu a ordem e liberou a palavra é fiel para cumprir, amém? Jesus sabia que 3 horas da manhã ia vir aquela tempestade. E quando foi no ápice do desespero daqueles homens, sem saber o que fazer, a Bíblia é clara quando fala no versículo 25, que Jesus na alta madrugada dirigiu a eles, vestido de branco e caminhando sobre as águas, sem fazer nenhum barulho, só passando. Estava passando por eles. E eu achei muito interessante, meditando nessa passagem, que a Bíblia diz assim, Jesus estava passando na frente deles. Presta atenção aqui comigo. O barco está no meio do mar, as ondas para afundar, os discípulos desesperados, sozinhos, talvez perguntando: aonde está Jesus agora, que me mandou cumprir este ministério? Aonde está Jesus agora, que me ordenou a fazer isso? Aonde está Jesus agora, que me chamou há tanto tempo, há tantos anos atrás, e me tirou daquele local, daquele estado, e disse que seria comigo? Aonde está Jesus? Porque eu estou aqui cumprindo uma ordem dele. Os discípulos possivelmente estavam pensando e perguntando: aonde está a ordem dele agora? Ele disse para mim ir, ele disse para mim fazer, ele disse para mim seguir, ele falou que ia estar comigo, que ia sustentar. E vejo uma tempestade, não tenho força mais, lutei por um tempo e não sei como vou realizar. Aonde está Jesus? Talvez alguém no meio de nós hoje já passou ou passa por situações semelhantes a essa. Aonde está Jesus? Aonde está Deus? Nessa situação que eu estou passando nesse momento. Aonde está a resposta? Aonde está o caminho? O que eu faço? Porque eu nunca passei por um momento de tempestade como os discípulos. Mas você entrar na situação que você não sabe o que fazer, não tem jeito de correr. É água. Dá para nadar, mas só alguns metros. Se for um nadador profissional, uma quantidade de distância maior, mas a força acaba, vai morrer. O vento é forte. Não tem recurso humano para você sair no meio de uma tempestade, seguindo a ordem de Jesus. Aonde está Jesus? Foi Ele que me mandou. Foi Ele que deu a palavra no meu coração. Foi Ele que pediu para me congregar. Congregai-vos, não abandone as vossas congregações, diz a palavra. Eu estou na igreja sexta, domingo, terça ou quinta, participo das orações. Aonde está Deus?
fiz tudo certinho, pelo menos me esforcei para fazer as coisas certas. E aonde está Deus? Você pode perguntar agora. Aonde está Deus nascendo em situações da sua vida? Por que não resolveu ainda? Por que Deus não tocou no coração desta pessoa que eu estou orando tanto? E quanto mais eu oro, parece que mais tempestade vem. Você acabou de aprender que isso já é normal. Orar, tempestade. Clamar, tempestade. Adorar, problemas. Isso é mundo espiritual. O Senhor te chamou para isso. Desenvolvimento de nível e crescimento requer peso nas suas costas. Peso nas costas, que é cruz e fardo, fortalece o corpo, o ombro, as pernas, te dá resistência, te faz caminhar mais e cansar menos. Caminhar sem peso e sem responsabilidade te faz ser preguiçoso, murmurador, para por qualquer motivo, lamenta até do perfume de alguém na igreja, da veste de alguém na igreja. Isso faz você parar. Você não tem peso, não tem cruz, não tem alvo, qualquer coisa te distrai. Qualquer pessoa que tem chamado e ministério por Deus, que Deus laçou, chamou, faz parte do abrisco do Senhor. Deus ama, Deus cuida, Deus zela, igual o pastor Mauri pregou aqui sexta-feira. Deus passa óleo, Deus passa azeite. Mas nunca Deus tira o fardo e a cruz. Vai andar com fardo e cruz. E quando parecer que está leve demais, o Senhor está percebendo que você está indo por caminhos afastando das ovelhas, Ele aumenta o fardo e a cruz. Por que aumenta? Para você não ir distante. Ninguém com fardo e cruz pesado sai correndo longe do pastor. Pode até dar uma desviada, mas sempre está olhando. Qualquer coisa eu chamo ele. Ele aumenta o fardo, porque aí você não corre. Como que você corre longe? Se tiver alguém nessa noite com fardo muito pesado, viu? O fardo está pesado demais. Estou custando suportar. Possivelmente a única maneira que Deus arrumou, conseguiu, na sabedoria dele, de manter você perto. Se tirar, você estaria longe, tinha caído lá no abrisco, tinha corrido, saído desesperada. Ovelha, achando que é cavalo, aí não consegue. Ovelha é ovelha, cavalo é cavalo. Entende? Ovelha não sabe, ovelha não consegue correr igual um leopardo, 80, 60 km por hora. Ovelha caminha tranquilo, de cabeça baixa. Se levantar muito a cabeça, fica tonta e cai. Isso é ovelha. Você sabia? Ovelha, se ela falar assim, ó, eu vou levantar a cabeça igual a girafa, ela levanta e cai, com as pernas pro ar. E se ele cair no algo molhado, não consegue levantar. A lã pesa. O bom pastor tem que estar o tempo todo pertinho. O tempo todo ele tem que estar perto. Ele falou, meu filho, de novo, eu já falei com você, Márcia, não é, tem alguma Márcia aqui? Não. Eu já falei com você, Márcia, não era assim. Por quê? Você levantou a cabeça alto demais, cresceu o orgulho. Girafa é girafa, ovelha é ovelha. Não era para levantar a cabeça, era para continuar assim, cabeça baixa. Você sabe por que os judeus, você já viu um judeu, um rabino, eles usam um quipá, um chapéuzinho aqui, você já viu? Sabe por que eles usam isso? Deixa eu te explicar para você. Humildade diante de Deus, muito bem. Mas uma vírgula, aí eu vou acrescentar uma outra coisa, você está certo. Vou te ensinar por que eles usam isso. Principalmente quando vai fazer orações e ir na sinagoga. Porque quando você coloca o quipá, você anda assim, ó. O quipá é para não deixar você fazer assim diante do Senhor. Se fazer assim, o quipá cai. É por isso que os rabinos, quando eles andam na rua, ou principalmente vai na sinagoga, eles põem o quipá. Eles andam assim, de cabeça baixa diante do Senhor. Como diz a Bíblia, quando fala que o pecador entrou na igreja, no templo, e não se atreveu nem olhar para o céu. Ele entrou assim, ó. É por isso que os rabinos usam o quipá. É ovelha, anda assim, ouvindo a voz do pastor, seguindo assim, sem questionar. Falou, segue. Falou, segue. Pastos verdejantes. A ovelha não sabia nem que hora ia chegar nos pastos verdejantes. Agora, quem anda com a cabeça assim, irmão, que é a girafa que está no meio da ovelha, de longe ela está olhando, nossa, mas o deserto está grande demais, até chegar nos pastos verdejantes. Aí começa a murmurar com o outro que está do lado. Você viu? Falou que é pasto verdejante, mas tem 3 dias que nós estamos no deserto. É porque anda assim. Ele quer ver, ele quer perceber. O Senhor não permite. Eu volto a repetir. Peso e cruz e fardo aumentou, deixou de ser leve. O fardo de Jesus é leve, amém? É leve, mas ficou pesado. É porque ele liberou um peso maior, uma carga, mais 20 quilos para fulano de tal.
porque percebeu que você estava saindo fora do aprisco. Ele quer manter você perto. Quando a Bíblia fala que ele de maneira nenhuma vai lançar fora, você tem que entender que ele vai lutar para jamais perder você. Quando a Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúme de você, você tem que entender, irmão, que você pode estar no ato do pecado. O Espírito Santo pode até sair, quem sabe o anjo dá um passinho, mas ele está olhando e falando assim: eu pego você, você vai ver. É o Espírito Santo, o anjo, discutindo como nós vamos acertar ele. Deixa que eu sei o que eu vou colocar no coração dele, que eu vou acabar com ela, eu vou acabar com ele, vai voltar. Isso é ciúmes. Entende os ciúmes? Sabe uma mulher ciumenta que quando vê alguma coisa fala: eu mato ele. Por quê? Porque eu amo, mas mato. Agora imagina Deus, que é mais perfeito do que o homem, fala: eu vou acabar com você, mas você não sai de mim. Amém, querido? Eu arranco tudo de você, mas você vai ficar perto de mim. Para o inferno você não vai, não foi criado para você. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, não para você. Amém, irmão? Que o Senhor Jesus é digno de toda honra e toda glória. Ia falar uma coisa, vocês bateu palma e fugiu. E o barco estava lá, do meio, açoitado, quarta vigília, vê Jesus por cima das águas. Os discípulos vendo caminhar. Então repare, irmãos, os discípulos estão lá, passando dificuldade, grande aperto, sem recurso nenhum, clamando. Vem Jesus passando adiante. Aqui, irmãos, ó, o barco. 12 pessoas, desesperadas. Imagina o altar, né? E Jesus vendo assim os 12, Jesus passando adiante, andando sobre as águas. A Bíblia fala: e foi passando adiante. Jesus ia passar pelo barco. Como diz assim, eu não tenho nada a ver com isso. Eu achei isso interessante da Bíblia, esse detalhe. E ia passando adiante. Jesus não foi bem em direção deles, foi em direção, mas não foi para entrar, ia passando adiante. Lógico que eu perguntei e quis encontrar um motivo para isso. Não vou falar que Deus me falou, que às vezes a gente tem os costumes, né? Deus me falou isso, nem tanto falou. Deus deu inteligência. Mas um dos motivos que eu encontrei por que Jesus estava passando adiante é porque Jesus não age no lugar que ele não é chamado. Ainda que ele deu uma ordem, ainda que ele sustenta, ele estava por perto, ouvindo e vendo tudo, mas ele não ia chegar dizendo assim: ó vento, sai fora, barco estabelece, água não. Ele deu uma ordem, os discípulos no problema, ele passando adiante, ele ia ver, se me chamar eu entro, se não chamar eu vou ver eles lá na glória. Vai morrer, salvo, e não me chamou. Igual o pastor Valdo falou aqui sobre dó, nós comentamos aqui domingo passado. Deus não trabalha na vida de ninguém por causa de dó, piedade. Eu já falei isso aqui domingo passado muito, sobre a mulher cananeia. Ela tinha uma filha endemoniada dentro de casa. Gente, uma pessoa com demônio é terrível, perde os sentidos. Em algumas determinadas ocasiões não consegue dormir. Tem um pecado, mas traz angústia e desgraça para dentro da casa. Jesus não tinha curado ela porque estava sofrendo. Curou só depois que ela foi e recorreu a Jesus. Tem misericórdia de mim, que eu estou com problema na minha casa. Me ajude que eu não posso. Aí o Senhor olhou para a vida dela. Quantos cegos tinha em Jerusalém? Jesus só curou aqueles que disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele parou, estabeleceu. Eram milhares de cegos. Quantas mulheres que tinham hemorragia? Só uma que atravessou a mão e falou assim: eu tomo posse em nome de Jesus. Voltou curada. Quantos paralíticos que tinha, irmão? Mas a Bíblia destaca um, que os amigos foi lá e ele falou assim: eu queria Jesus, mas eu não consigo andar. Será que vocês não me ajudam? Os amigos arrebentaram a casa inteira, irmão. Dava polícia se fosse hoje isso. Olha que situação. Coloca o menino no lençol, um segurando de um lado, outro segurando do outro, e forçando: nós vamos jogar ele em cima do muro. Aí um dá pezinho, o outro pega lá por cima, e se ele cair, se cair, Deus abençoa que não quebra os braços, que a perna já era. Mas nós vamos fazer alguma coisa. Você entende, irmãos? É bíblico isso. Cada um na ponta do lençol, segura aí, força, e joga o menino por cima, sem movimenta as pernas.
colocando uma força para segurar, os outros sogam em cima do muro, e agora é o telhado, só você primeiro lá, e arrancam a telha, alguém escuta um barulho, cada um que está dentro da igreja olha assim, ou dentro da casa, algum barulho estranho, começa a cair terra, poeira, aranha, não sei se fosse algumas casas, como algumas que a gente vê aí, aquela poeira lá em cima, e Jesus sai daqui, e Jesus continua, e de repente parece que é uma questão angelical, um tecido branco voa, né? Que deve ser o lençol, mas não era anjo, era o tecido branco que voou primeiro, e aí descendo, talvez alguém gritou, é um milagre, ou um anjo, não, um paralítico fedendo, não andava. E Jesus fala que fé extraordinária. Olha o que a fé pode fazer. Destrói um telhado, quase que derruba o muro, sobe em cima da casa, expulsa um pombo, mas chega até Jesus e recebe a cura, em nome do Senhor. É o que o pastor Valdo falou aqui sobre fé. Se procurar o Senhor, vai encontrar. Se clamar, vai ser ouvido. Se bater, a porta abre. É a palavra dele. Você vê que nessa noite eu creio que foi para isso. Você não vem me dizer que você saiu da sua casa. Até que hoje eu posso falar. Eu até olhei se teria alguém fazendo isso, porque senão eu ia falar, nossa, o pastor jogando ponto. E não posso. Porque eu vejo alguém fazendo algumas coisas aqui. Tem como você vir cá rapidinho, Ramanha? Dá o neném aí, o Bruno aí, rapidinho. Senta aqui. Não, fique. Vem todo cheio. Oh, Senhor. Porque eu já vi gente dentro da igreja, irmãos. Tudo bem, a gente entende isso. Fazendo assim, ó. Irmão, eu já vi isso aqui, ó. Sentado. E aí o Adriano, coitado, igual eu vi ele hoje, aí suando igual doido, caindo tanto suor do rosto e fazendo um esforço para Deus falar. O grupo pelejando, chegando 5 horas da tarde. O pastor passa o domingo inteiro, ou pelo menos a parte da tarde inteira. Aí a pessoa... Eu vi isso aqui na igreja. Pode ir. Pastor, mas não pode fazer, mas não está no templo, não está no... Salomão fala que há tempo para tudo, há tempo para isso, e para uns aconchegos assim, é principalmente depois do casamento. Se não tiver o menino, qualquer hora estando em casa, aproveita. Depois que tem o menino, o negócio diminui bastante, mas é tempo, é realidade, irmão, tempo para tudo. Aí eu vejo isso dentro da igreja, aquele amor, não dá. Não dá, o Senhor não vai, está lá no templo, mas não recebe. Mas eu creio que você saiu da sua casa, arrumou nesse calor, está aqui hoje para clamar a Deus e ser ouvido, para receber uma mensagem, bater na porta e ela se abrir. Eu creio que você veio lá da sua casa e entrou aqui para receber uma direção de Deus nessa noite. E você que está em tempestade, você vai perceber como ou o que fazer para o Senhor Jesus, que está perto e não distante, entrar com você nessa situação e apaziguar a situação que está contrária à sua vida. Eu creio em nome de Jesus que a mensagem da cruz que nós cantamos aqui hoje, Rude Cruz erigiu, uma música muito linda, antiga, que deve se cantar mais esses louvores tremendo, que essa mensagem da cruz, aonde o que Cristo conquistou não foi só salvação, foi poder sobre demônios e inimigos, conquistou autoridade para você andar na terra com cabeça erguida agora, não é com orgulho, mas com cabeça erguida com paz, que eu digo, com gratidão, com direção e com propósito. Você entrou nessa noite para receber isso, amém, irmãos? Entrou para receber isso. Por isso, quando você entrar no templo, tem que dispensar o sono, cortar com a amizade, parar com as pegação de namoro, de aliança, concentrar no Senhor Jesus. A mensagem é liberada, os segredos são liberados aqui, ó. E aqui você vai acertando, vai guardando no seu coração, como diz o salmista. Eu vou guardando a tua palavra no coração para mim não pecar, não errar contra o Senhor. Deus vai liberando remédio. Irmão, enquanto a gente fala pelo Senhor aqui, vai curando gente. Eu tenho convicção disso, nós já ouvimos isso, vai curando pessoas. Você vai recebendo alívio, foco, determinação. Ou por que você acha que o inimigo luta para você não vir à igreja? Não é à toa. Olha para a gente adiantar. Aí os discípulos vê e começaram então, desviou o foco do medo. O foco estava no barco afundando, na água que estava demais. Viu
Jesus andando sobre a água, não conseguiram discernir que era o Senhor. O medo passou agora não para o barco afundar, mas pelo fantasma. Não conseguiu discernir Jesus ali. Porque quando você está em aflição, irmãos, é difícil discernir as coisas. Quando você está nervoso, sabe demais. Quem aqui já brigou? Brigou, irmão, na escola. Mas de criança não, adolescente depois de crente eu creio que não, né? Depois de crente você pode ter que ficar, mas você já brigou? Já, deixa eu ver quem já brigou, os brigão aí. Olha aí, ó. Nós, vocês 3 da família, dentro de casa deve ser uma benção. Nós temos que orar muito lá dentro de casa. O pai, a mãe e o filho. Então o espírito é forte, né? Olha aqui, querido. Porque você já viu quando você vai brigar com alguém? Todas as pessoas à sua volta você não vê. Você fica cego. Já você reflete comigo sobre isso? Você vai brigar com alguém aqui. Se sua mãe estiver do lado e você der um soco e forçar mais, você arrebenta a dentadura dela. E depois você vai ver, mãe, porque você não vê. Você não vê quem está do seu lado. Por que isso? Porque a raiva, o estresse, a adrenalina te cega. Tira a sua coordenação. Diminui sua visão. Você só fica concentrado no foco que para você recebeu maior prioridade e maior atenção. É por isso que a Bíblia vai dizer mais de 300 vezes: não temas, tenha bom ânimo, eu sou contigo. Para você não sair do seu estado normal. Olha que Jesus é interessante, irmão, o Senhor Deus é tremendo, né? É por isso que alguns vão dizer que 365 vezes diz não temas na Bíblia. Eu sou contigo. Porque é para todo dia você andar em espírito, em paz. Ainda que esteja em dificuldade, não permitir que altere os seus sentidos. Porque se alterar os seus sentidos, você vai agir fora do normal. Agir fora do normal é agir errado. Agir errado é consequência. O Senhor não quer agravar o seu fardo. Então o Senhor vem para estabelecer o teu espírito. A igreja, por exemplo, aqui, essa mensagem, a palavra, os cantores, os irmãos, é para quê? Para trazer algo de estabelecer a ordenação, a coordenação dentro de você. Eu gosto muito de usar o termo alinhamento. Alinhar o teu espírito, a alma e o teu corpo. Ter um controle sobre as emoções, sobre vontade, sobre os sentimentos, sobre visão, sobre até a ira. Porque o Senhor não diz, é pecado você irar. Ele diz, irai. Mas não esquece que eu digo, não temas, eu cuido. Então, deixa que eu resolvo para você. Não põe a mão não, que você vai fazer bobagem. Eu estou cansado de ouvir isso lá no presídio, irmãos. Gente que por causa de um tempinho assim, sabe, de uma coisinha assim, fez uma fatalidade. Está lá 5 anos atrás do agrado. E o Senhor luta para tirar você desse estado. Controle. Ok? Então os discípulos estavam concentrados no barco, no mar. Viram um fantasma. A mente não pode dividir, não pode ter 2 senhores. Eles não podiam ficar concentrados no barco afundando e nem no fantasma. Aí eles iam ter uma parada cardíaca. Não aguenta. Então o que a mente faz? De 2 perigos pega o pior. Antes o pior era o barco afundar, agora é um fantasma. Isso é a mente humana. Olha como que trabalha a mente. Agora estava concentrado no barco. Quando viu alguém andando sobre as águas, meu Deus, João, perigo maior que é fantasma. Os discípulos agora, 12, não é o barco afundando, não. Quem sabe o barco afundando, o Senhor manda o peixe lá que engoliu o João e põe a gente na praia. Mas o fantasma, como que a gente vai lidar com ele? A mente teve que remeter uma coisa que para eles era perigo maior, fantasma. E aí juntou os 2 gritando, fantasma, fantasma, socorro. Aí, Jesus não foi chamado imediato, mas Jesus já viu que já era covardia demais deixar eles assim, né, irmão? Parece que já estava brincando demais com eles. Jesus tinha dado uma ordem, sabia o que ia acontecer, Jesus estava perto deles, mas a Bíblia fala que quando esse cara em estado de desespero, olha, assustado, gritando, é fantasma, e a Bíblia realça, com medo e desespero, é fantasma. Eu já falei isso aqui uma vez, quando eu preguei essa mensagem algum tempo atrás, que o medo traz certezas. Eles estavam com medo e eles disseram, é um fantasma. Eles não perguntaram, é um fantasma? Não, é fantasma. O medo traz certeza. Já viu? O medo traz convicção, irmão. Quando você está com medo, alguém deve alguma coisa e alguém jura matar, a pessoa fala assim, não posso sair não, porque já tem alguém que passou nessa rua aqui 2 vezes essa semana, está querendo me pegar. É o medo, trouxe certeza. A pessoa passou, não tem nada a ver, passou porque tem que passar na rua para resolver. Mas a pessoa está com tanto medo e está procurando algo para juntar com o medo, porque o medo procura justificativa, procura meios
pessoa fica com isso. A pessoa põe algo na mente, fica com medo daquilo ser verdade. Ao invés de orar para repreender aquilo que está causando mal, vai caçar certeza que aquilo está acontecendo. Você está fazendo sim, porque eu sei. Sabe de que eu sinto? Sinto da onde? Não sei, mas sei que sinto e sei que você está fazendo. Essa é a certeza do medo. É medo. Eu escutava isso aqui de vez em quando, né? Não vou lá não porque eu estou com medo. Medo de quê? Medo de não passar. Eu não vou passar. Mas não vai porque você não foi. Mas eu sei que se eu for eu não passo. O medo traz certeza. Mas a pessoa foi em nome de Jesus e passou naquilo que queria. Amém, irmãos? O medo traz certeza, mas Jesus traz uma convicção maior. Aí Jesus, porém, falou logo. Versículo 27, Jesus não aguentou. Jesus logo, quando viu aquilo, Jesus falou logo, depressa, dizendo: irmãos, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Fique tranquilo. A gente lê a Bíblia devagar, meditando, é bom. Que a gente entende que a gente não está muito longe dos apóstolos, dos discípulos, não. Talvez a gente pense que os discípulos era demais. Em alguns casos, eu fico rindo dos discípulos. Não pensando, nó, que discípulo, parece que era sobrenatural. Não era. Porque eles estavam com dois problemas. Primeiro, barco para afundar. Segundo, um fantasma. Jesus fala: calma, sou eu, não temas, tem de bom ânimo. Beleza. Não precisava, né? Agora, gente, tranquilo. Jesus, o mestre chegou aí, resolveu o problema. Pedro vai caçar outro problema. Olha, o Pedro que estava antes com medo, grita: então, se é o Senhor, manda que eu vá sobre as águas. Se é o Senhor mesmo, dá uma ordem para que eu vá também contigo pelas águas. Versículo 28. E Jesus imediatamente diz: vem. Só deu uma ordem: vem. Como se diz o pastor Walter, né? Eu vou pegar as palavras do pastor Walter. Eu não sei para que, de fato, que Pedro pediu isso. Eu creio mais porque ele gostava sim de aparecer. E Deus não é contra gente que quer aparecer. Deus não é contra. Deus só quer que você apareça da maneira certa. Mas se tem o primeiro lugar, que você ocupe o primeiro lugar. Ok, querido? Se não pegou o primeiro, não fica assim: o bom é participar. Não, o bom é ganhar. Ué. Esse negócio que o bom é competir. Eu jogo bola com os irmãos aqui da igreja toda quinta-feira. No dia que eu não ganho 2, 3, eu volto para casa indignado. E falei: aquele irmão ruim que estava do lado lá também, que não ajudou em nada. É brincando e não vale nada, mas eu não jogo para perder, não, eu quero ganhar. Ué. E tem hora que a gente até esquenta, toca a bola. Agora, glória a Deus. Porque a gente joga brincando, mas quem é que vai fazer alguma coisa na vida? Irmão, quem é que trabalha? Você trabalha na empresa ou por conta própria? Por conta própria. No dia que vocês trabalhar e não ganhar nada, vocês vão falar assim: não, o bom não é ganhar nada, não. O importante mesmo é trabalhar. Ué. O bom é trabalhar e ser o melhor. É crescer, receber de Deus, é ser abençoado. É trabalhar e ver o fruto da mão. Amém, irmãos? Tudo que você for fazer na vida, seja o melhor que você pode. Não para comparar o irmão que toca, que canta ou que prega. Mas você tem que ser melhor do que foi semana passada, do que o ano passado. Isso é a mentalidade da igreja que tem que evoluir. Quando eu vou pregar, eu procuro palavras bonitas, agradáveis. Procuro pesquisar, procuro falar correto. Quem que for cantar tem que procurar uma maneira certa. Não é à toa que tem aula de canto aqui, que tem instrumento. Deus usa qualquer um, usa, mas você pode ver que os grandes são pessoas treinadas para aquilo. Eu não quero ser usado por Deus, só ser usado por Deus e ter o Espírito Santo que basta. Para mim não basta. Presta atenção no que eu vou dizer. Para mim ter só o Espírito Santo não basta. Porque o Espírito Santo, sem eu fazer minha parte, fica limitado. Presta atenção nisso. O Espírito Santo, sem eu treinar e esforçar, fica limitado. Você tem que ser bom e melhor.
Pedro foi apóstolo de Jesus, mas Pedro nunca falou para um rei. Ele nunca entrou dentro de um palácio, mas Paulo entrou e falou, e era amigo de rei, porque tinha estrutura, cultura, inteligência e sabia conversar. Ok, irmãos? Então, Deus te usa se você for mais ou menos, mas o teu ministério será mais ou menos, a tua ligação com Deus será mais ou menos, o teu nível de relacionamento será mais ou menos. Mesmo você tendo um espírito que é ilimitado, mas em você vai ser limitado, porque você limitou a cultura, a entendimento, a buscar e a aprender. Quando você desenvolve mais o natural com o sobrenatural, aí ninguém te para, só a eternidade. Recebe isso, irmãos? Ninguém te para. Então você tem que estudar, você tem que avançar, você tem que crescer, você tem que pensar em coisas novas, você tem que conquistar. Se for vir para a igreja, tem que vir bonito, tem que vir perfumado. Não é vir nu e nem vir sensual, mas vir bonito, vir perfumado, vir o melhor. Olha, irmão, que maravilha. Olha as vestes dos sacerdotes. O Senhor me fez lembrar aqui agora. Agora eu falo que foi o Senhor, porque foi Ele mesmo. Olha as vestes dos sacerdotes. Tinha que ser linho e seda, tinha que ser branco, tinha que ter azul, tinha que ter púrpura, cada cor significava uma coisa. Tinha que ter um óleo na cabeça que cheirava a quilômetro de distância. Óleo, perfume, cheirava, era feito com as profundezas de coisas que tirava do mar, e que tinha que tirar nas árvores, e esquentar, e amassar para fazer essência só para os sacerdotes. Por que isso? Tinha que colocar uma faixa na cabeça de ouro, escrito santidade ao Senhor. Tinha pedras preciosas. Quem mandou fazer essas roupas? Deus mandou fazer essas roupas. Ele era bonito, ele era esplêndido. As pessoas olhavam para o sacerdote e abaixavam a cabeça, por causa que era o líder da congregação e o líder da igreja de Israel. E o perfume, quando ele passava, era tão forte. Sabe por que era tão forte? Porque o cego não via, mas ele sentia e falava assim: ainda que eu sou cego, eu sei que está passando um homem de Deus agora. Deus mandava que o perfume tinha que ser o melhor, para que todos pudessem perceber que hora que ia começar o culto, que hora que ia ter sacrifício, que hora que a bênção ia acontecer. Então, quando passava o sacerdote com as indumentárias e com a roupa branca de linho, escrito aqui uma faixa de ouro, 12 pedras no peito preciosa, quando batia o sol nas 12 pedras do peito, você não conseguia olhar para o sacerdote imediato, era impossível, era simbolizando a glória de Deus sobre a vida de alguém. Irmão, isso é muito poderoso. Deus escolheu isso sobre a vida de um homem, e ele andava de branco com as 12 pedras, a faixa de ouro, todo um perfume, o óleo descia sobre a barba. O cego percebia: o homem de Deus está passando. As pessoas que olhavam viam: olha que beleza, a presença de Deus. As crianças que estavam brincando entendiam: o sacerdote vai entrar no templo para sacrifício. Chegou de brincadeira, todo mundo contemplava a essência no homem de Deus. Quem é que escolheu isso? Deus. Então seja o melhor naquilo que você for fazer para Deus. É para vir para a igreja, venha com dignidade, venha com a sua melhor roupa, ainda que seja simples, mas venha com a roupa limpa, lavada, venha com o seu. Se não tem perfume, vem mais cedo, vem na onde que tem um muro, que tem uma flor, pega a flor e passa no pescoço. Faz alguma coisa em nome de Jesus. Vai cantar, treina, ensaia, tem a melhor música, toca instrumento, aprende a solar, aprende a tocar de ouvido, vai pregar, digite, fale palavras belas, bonitas, agradáveis ao Senhor. Imagina se eu chegasse aqui e falava: nós vai, nós fica, nós foi, nós vamos, nós faz tudo. Deus abençoa, mas não é, você não ia conseguir ouvir, irmãos. Chegava um tempo onde você pensa assim: a misericórdia, o homem até é homem de Deus, mas já não tem prazer em ouvir. É ou não é, querido? Imagina se enquanto alguém fazia o dó no violão, o outro fazia um ré menor no teclado. Você pensava: nunca mais naquela música. Então, para Deus tem que ser o melhor em tudo que você for fazer. Deus usa o simples, sim, naquilo que Ele pode, mas se você desenvolver, você aumenta o seu campo ministerial. Quem recebe, irmão, em nome de Jesus? Recebe esta palavra então. Igreja tem que crescer. E aqui para mim terminar. E respondeu-lhe Pedro: vem. E Jesus falou a Pedro: vem. E Pedro largou o barco e foi com ele. Mas Pedro sentiu o vento forte, né? Começou a ir para o fundo, e ele clamou dizendo: Senhor, salva. O Senhor veio, estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé,
porque duvidaste, e subiu para o barco, e o Senhor acalmou a tempestade. Você já conseguiu pegar alguma coisa no seu espírito? O que Deus colocou em mim hoje me direcionou para falar com vocês. Contudo, agora, irmãos, é o final. Quando eu falo o final, então toda a parte foi boa, mas eu já falei isso. O final é o quente, o final é o bolo, ok? Apesar que hoje nós estamos igual na festa que nós fomos ontem. Nós fomos numa festa ontem, com todo respeito aos demais, mas eu nunca fui numa festa tão organizada como aquela que eu fui ontem. Porque geralmente a gente vai na festa, né, irmãos? Eu já falei isso, o que serve? Torresmo murcho e mandioca fria. Dá uma queimação assim, não dá uma azia e tal. Na maioria das vezes, irmão, que a gente vai, serve isso. E ontem a gente foi numa festa que era o tempo todo, era um prato diferenciado, com coisas que a gente nunca tinha comido. Eu particularmente não. A gente estava sempre... Quando Deus falou assim, hora da janta, eu falei assim, nós vamos embora que eu não aguento jantar. Vamos embora, já está tarde, quase meia-noite. A gente que estava na mesa não conseguia, só a Cátia que mais arada, falou, não, eu fico, eu vou comer. Tô brincando, ela não falou isso não. Mas eu acho que só a Cátia ficou, né? Você ficou para janta? Conseguiu jantar não? Ficou, mas não conseguiu. Porque nós somos tão bem servidos antes, tão bem servido toda hora, um prato diferente, coisa quente da hora, suco natural o tempo todo, que a gente não aguenta comer mais não, já foi muito bem servido. Eu acho que, então, eu creio que você já foi bem servido, desde o início da oração, da palavra da missionária, dessa atitude de fé que o pastor Walter foi usado por Deus para fazer aqui, mas agora é a hora final da mensagem. Eu gostaria que você concentrasse nisso agora em nome de Jesus. Tem alguém com sono, irmão? Não, né? Quase que alguém ia falar ali, irmão. Quase fez assim. O Senhor deu uma ordem para a sua vida e te escolheu. Te chamou para algo. Você está aqui porque foi chamado. Ou você foi convidado para estar aqui, ou assistiu o programa. Uma coisa é certa, Deus tem destino, tem propósito para a sua vida. Ele dá uma ordem e Ele acompanha você. Você pode não ver Deus no meio da tempestade e ver só a tempestade, mas mesmo que Ele não está passando como adiante no barco, Ele está intercedendo por você. E você tem noção de entender comigo o poder da oração de Jesus em relação à sua vida, irmão? Vocês vêm aqui e recebem a oração dos pastores. Agora imagina Jesus falando assim, ó, eu vou orar agora para a Raíssa e para o Aguinaldo. Irmão, falar sua coisa comigo, eu vou orar para você agora, Apolo, Ramayana e o Abo. Eu nem vou na frente, do jeito que eu estou, eu já deito e abro os braços. Eu já recebi, irmão, o Senhor Jesus que vai orar. Fica de boa, Ramayana, agora é só light agora, porque o Senhor Jesus, Ele vai orar para nós. E a Bíblia fala que no céu Ele intercede por você. Ele intercede por você no céu, à direita do Pai. Irmãos, tem uma oração que Jesus fez há mais de 2000 anos, que eu ainda tomo posse dela. Lá no livro de João, quando ele está prestes a descer, a ir para a cruz, a Bíblia fala que ele orou ao Pai. E a Bíblia fala assim, Pai, eu peço não apenas por estes, mas por aqueles que ainda vão vir, que não são deste aprisco. Quando eu estou passando dificuldade, irmão, e eu sei que eu não estou muito bom com Deus, eu apelo para quem? Como os católicos vai falar, apela para Maria, né? Que Maria passa na frente. E eu vou, que Jesus passa na frente agora. Eu falo assim, Senhor, em nome de Jesus, aquela oração que ele fez, você lembra? Foi ele que orou, ele orou por mim, ele falou, eu oro não só por esses aqui, aqueles que ainda vão vir, eu sou um daqueles pequenos que estava para chegar. E o Senhor orou por mim, eu preciso agora de alguma coisa. Eu apelo pela palavra do Senhor, que Jesus passar na frente, amém, irmão? Aí, queridos, o Senhor te mandou para isso, te sustentou para isso. Ainda que está na tempestade, Ele está orando. E se não está orando, Ele não vem mais hoje materializado, mas Ele vem pelo Espírito para ficar ao lado. Ele está observando a situação. E Ele só atende quando você clama.
Ele pode ficar pertinho do lado olhando, mas ele necessita que o tempo todo, assim como você saiu da praia e foi para o mar para atravessar, e foi crendo na palavra dele, confiando nele, que no meio da tempestade você continua crendo, confiando, clamando, alimentando dele. Ele está do lado do barco, mas ele vai agir se você convidá-lo a participar com você dessa travessia. O Senhor não quer que você perde a direção dele no meio da tempestade. Os discípulos saíram obedecendo e com fé em Jesus, mas no meio da tempestade ficaram desesperados, e Jesus estava passando adiante, porque eles não estavam percebendo a Jesus e achando que era um fantasma. Deus me trouxe aqui hoje e trouxe você, para nós entendermos uma coisa: é no meio da tempestade que Deus age, e você vai voltar a sua visão e a sua fé em Jesus além da tempestade. Não é demônio que está do teu lado, não é Satanás que está passando perto de você, não é magia e não é inferno. A presença do Senhor está com você. Ele vai agir na sua vida se você clamar Ele a passar por você pela tempestade. Você precisa receber isso e direcionar esta palavra de Deus naquilo que você enfrenta em nome do Senhor. Amém, querido? Fica de pé comigo em nome de Jesus.